Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 27 de agosto, agora na Espanha, meio-dia e 7, no Brasil, 7 e 7 da manhã. Gente, eu começo aqui no gráfico semanal da BTC, em que ela ameaça desconfigurar a nossa figura triangular. Esse candle aqui, vendedor, que está se concluindo o seu desenho agora no próximo domingo, né? Amanhã, na madrugada de domingo para segunda, o desenho desse candle vai ser concluído e é bem provável que a gente inicie a segunda-feira com o corpo real para fora dessa figura triangular, para baixo, para fazer um fundo duplo ali no patamar de 18 mil dólares, que foi a agulhada da semana que se iniciou em 13/6. É bem provável que essa figura triangular reste descaracterizada. Aqui no diário o gráfico ficou muito feio, o nosso triângulo ficou totalmente descaracterizado. É possível ainda vislumbrar aqui uma canaleta virtual de alta, mas teria que forçar bastante a barra, ou seja, não, nesse momento a configuração, a conformação gráfica mais provável é que a gente efetivamente vá fazer um fundo para fazer um irmãozinho nessa mega agulhada aqui, ó, do dia da semana que se iniciou em 13 de junho. Na verdade, foi no dia 18 de junho que a gente fez o fundo em 17,622. Não sei se vai chegar a tanto, mas é provável que a gente visite esse patamar para fazer um grande W. Se a gente considerar esses dois fundos aqui desenhados em 1, 2 de julho e o fundo de 13, 14 de julho, aí seria um WV e agora mais um V. Mas é bem provável que seja um irmãozinho para essa mega agulhada aqui de 18/6. Essa é a conformação que eu estou vendo. No semanal também advoga essa teoria. É bem provável que isso aconteça, porque no DXY, que é o indicador que mede a força do dólar, que tem uma relação diretamente inversa com a movimentação da BTC, esse DXY ele mede a força do dólar contra uma cesta de divisas das mais poderosas do planeta, né? Que inclui iene, euro, dólar australiano, enfim. O real não está nessa cesta. O DXY encontrou um ponto de inflexão muito interessante ontem, dia 20, na verdade na semana que se iniciou em 22 de agosto. Estou no gráfico semanal, vamos botar aqui no diário. Olha aqui, ontem ele já encontrou um ponto de inflexão, chegou a fazer a máxima em 108,87, chegamos a fazer um pico no dia 23 de agosto em 109,27. Vocês vejam que ontem ele começou a ceder, justamente porque a gente encontrou esse platô aqui. E toda vez que o DXY começa a ceder, é sinal de que a BTC vai reagir positivamente. Mas como o final de semana está só começando, eu acredito que a gente provavelmente vai buscar um patamar aqui entre 18 mil dólares, podendo até agulhar um pouquinho para baixo. A gente abriu meio que um semi-morobuzu aqui no diário. Tá bem feia a BTC no diário. Na projeção a nebulosidade está ameaçando ficar avermelhada. Como o DXY vai ficar fechado durante o final de semana, porque o que dá tração aqui a esse gráfico são os futuros negociados contra o dólar norte-americano. Então, na verdade, isso aqui só ganharia mais um ímpeto de queda aqui para acompanhar esse candle vendedor do dia 26 de agosto, ontem, sexta-feira. Ele só cairia efetivamente quando abrisse o mercado na segunda-feira, para dar continuidade a esse arrefecimento aqui. Se o DXY explodir, aí é bem provável que a BTC dê uma desabada. Mas na minha leitura a gente já encontrou um ponto de inflexão aqui no DXY e é bem provável que na esteira do final de semana a gente dê uma agulhada para fazer um irmãozinho com essa perninha aqui. E o DXY cedendo, a BTC volte em direção à nuvem de Shimoku no diário, ali no patamar de 22, 23 mil dólares. Os outros gráficos ficaram igualmente feios. Na banda de VWAP mensal a gente segue aqui esgarçando e é bem provável que a gente vá atingir esse patamar aqui na esteira do final de semana. Entre 19, podendo bater até 18 mil dólares, dá até uma agulhada aqui para um patamar de 17. O gráfico também das VWAPs ficou feio. Aquele meu receio de abrir um corpo real para fora da nossa canaleta se confirmou, mas eu acredito que a gente vai basicamente fazer um fundo duplo com aquela agulhada de 18/6. Gente, eu queria mostrar para vocês o gráfico da BTC no semanal correlacionado com urânio. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal
demonstrando a brutal correlação da BTC com os estoques de urânio. O urânio é essa sigla aqui na TradingView, URNM, que é essa linha laranja aqui mais grossa. Vocês vejam a brutal correlação que existe entre a BTC e a movimentação do urânio. O urânio deu um pump na sexta-feira que ficou descorrelacionado com a BTC, que deu um dump. Mas é bem provável que esse pump do urânio na sexta-feira acabe impulsionando a BTC a partir de segunda-feira. Existem vários artigos na internet dando conta da correlação do mundo cripto com o urânio. Mas o que eu queria falar para vocês é que essa nova conformação geopolítica financeira internacional que o Putin está promovendo no planeta vai ter sérias consequências em favor do mundo cripto. A demanda global por eletricidade até 2040 deve ultrapassar 50%, ou seja, toda a capacidade de produção de energia elétrica hoje existente vai ter que aumentar no mínimo 50% nos próximos 20 anos, até 2040, para poder fazer frente à demanda por energia elétrica. E a única fonte de energia elétrica de baixo carbono, escalável, confiável e acessível, ou seja, a energia nuclear, cujo insumo é o urânio, e que é uma planta que pode ser instalada em qualquer lugar, a única fonte energética que goza de todas essas características, baixo carbono, escalabilidade, confiabilidade e acessibilidade, ou seja, uma planta que pode ser instalada em qualquer lugar, é a fonte termonuclear. E a energia nuclear deve desempenhar um papel proeminente no atendimento a essa demanda crescente. Essa reportagem dá conta de que o preço do urânio vai explodir nos próximos anos. A Europa vinha num movimento brutal de desnuclearização, que foi interrompido de forma abrupta com a guerra do Putin. O Putin resetou o planeta, gente. Vocês têm que entender que a guerra do Putin, ela mudou o planeta para sempre. É um ponto de inflexão proporcional às Torres Gêmeas lá em 2001. O Putin, ele mudou o mundo para sempre. O urânio tem uma relação brutal com o mundo cripto, não só em razão da liquidez que se injeta na rede, mas tem vários artigos na internet, vocês podem procurar. Depois eu vou fazer um vídeo só demonstrando o porquê da liquidez da rede aumentar e a relação brutal que existe entre o mundo cripto e o urânio. Mas enfim, voltando à cotação do urânio, que tem uma correlação incrível com a BTC, é só vocês ancorarem aqui o gráfico da BTC contra o urânio na TradingView, vocês vão ver que o urânio segue religiosamente a movimentação da BTC, com raras exceções, tipo ontem foi uma exceção, mas enfim, fica esse gráfico para registro de vocês, para vocês refletirem no sentido de que talvez essa renuclearização energética do planeta seja o estopim de um amplo movimento impulsivo da BTC, que pode eventualmente... tem muitos analistas dizendo que até o final de 2022 a BTC vai ficar suportando esse bear market, vai ficar ali lambendo a MM200 de baixo para cima, não conseguindo transpassar, mas eu tenho para mim que a forte nuclearização, não só da Europa, que a França, por exemplo, interrompeu o desligamento de duas térmicas nucleares que iriam ser desligadas em 2023. Ou seja, o Putin mudou o mundo para sempre e provavelmente essa movimentação geopolítica, energética, mundial está favorecendo a BTC no curto prazo. É bem provável que a gente se aproximando do halving, o próximo halving da BTC, que vai acontecer em maio de 2024, essa corrida, essa mega corrida de touros, esse pump impulsivo da BTC já se inicie antes do final de 2022, para a gente eventualmente começar a estressar aqui esses últimos topos muito antes do que muito analista imagina. Não subestimem o poder de reação da BTC, não subestimem a correlação da BTC e do mundo cripto com urânio. Já isso aqui sofre um pump espasmódico e busca o centro gravitacional da nuvem na projeção.
Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, ó, o centro gravitacional da nuvem na projeção provavelmente vai levar a BTC para algo acima de 40 mil dólares, e é isso que eu venho reportando aqui para vocês. A gente com certeza está desenhando um fundo dessa história correcional, todos os analistas dão conta disso. Agora a propriedade de criptoativos ultrapassa 320 milhões de pessoas no planeta. Só de americanos existem mais de 46 milhões de americanos detendo algum ativo cripto. E o dinheiro programável do Brasil vai ser muito mais do que uma CBDC simples. Na verdade, o real digital vai ser um ecossistema que vai permitir a entrega contra pagamento, pagamento contra pagamento, internet das coisas, finanças descentralizadas e soluções de pagamento digital offline. O Banco Central do Brasil já informou que o real digital vai ser, na verdade, uma blockchain, um ecossistema programável. Isso é bom. E uma reportagem aqui meio insólita da Forbes, dando conta de que mais da metade de todas as negociações de Bitcoin seriam falsas. Na verdade, não é que são falsas. Mais da metade do volume negociado fica no mercado de futuros. E o sujeito deposita 100 dólares na FTX e abre uma posição de 10 mil dólares, alavancando 50, 100 vezes. Ou seja, na verdade não é que seja falso. É não econômico, vamos colocar assim. Então a Forbes estima que o volume diário global de Bitcoin para a indústria teria sido de 128 bilhões de dólares em 14 de junho, que foi o dia da pesquisa implementada por eles. Isso é 51% menos do que os 262 bilhões que se obteria ao obter a soma do volume autorrelatado pelas exchanges. Na verdade, não é que seja falso, na verdade é um volume não econômico. O sujeito deposita 100 dólares na FTX e abre uma posição de 10 mil dólares. Na verdade, ele está negociando 10 mil dólares, ele paga uma comissão de 10 mil dólares. O funding, aquela taxa de juros, o interesse lá que ele paga por hora por manter uma posição aberta em futuros, tem como base de cálculos 10 mil dólares. Ele só tem de garantia econômica 100 dólares, mas ele está negociando 10 mil dólares. Então é meio bizarra essa colocação da Forbes. Parece que eles deliberadamente não quiseram entender como funciona o mercado de futuros. E o Charles Hoskinson, o fundador da Cardano, diz que o Jerome Powell vai levar os Estados Unidos a uma crise sem precedente, concretizando o vaticínio de Ron Paul. Segundo o Charles Hoskinson, das duas uma. Ou o Jerome Powell vai colocar a economia dos Estados Unidos destruída com uma taxa de juros exorbitante, ou ele vai impor a inflação como um novo normal. Não tem saída. E a reportagem do urânio, que coloca o urânio como a vedete do próximo ano em termos de commodity energética. E é isso que vai também impulsionar a BTC. Dada a brutal correlação que existe entre a movimentação da BTC e o urânio, que é essa linha alaranjada aqui grossa, e também o ponto de inflexão do DXY, que mede a força do dólar, que encontrou um platô muito interessante e que eu acredito que na segunda-feira o DXY vai seguir voltando em direção à nuvem, recuando de 108 para um patamar próximo de 106, e isso deve fazer a BTC se correlacionar novamente com o urânio, já que nessa última semana o urânio deu um pump e a BTC deu um dump. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo também. Grande abraço, até daqui a pouco.